Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos, bom dia a todos que estão acompanhando a nossa aula. Vamos continuar com a nossa aula de língua portuguesa. E hoje vamos começar diferente. Vamos começar fazendo a leitura do nosso alfabeto. Em uma aula anterior, nós iniciamos com a parlenda do suco gelado, lembram? E isso foi bem legal, mas hoje eu tenho um desafio. Nós vamos iniciar recitando a parlenda do suco quente. Vocês conhecem? Não? Eu também aprendi com uma aluninha e é assim: suco quente, cabelo diferente, qual é a letra do seu parente? Pegaram? Vamos lá, então nós vamos recitar e vamos ler o alfabeto, mas tem um grande desafio, que nós vamos começar pelo final, pela letrinha Z. Vamos lá? Prestem atenção. Suco quente, cabelo diferente, qual é a letra do seu parente? Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Muito bem! Ui, conseguimos! Foi um pouquinho difícil, né? Mas conseguimos! Perfeito! Agora eu quero que vocês peguem o caderninho de classe. Pegaram? Hoje a professora Rosana vai ditar algumas letrinhas para vocês. E vocês podem escrever uma embaixo da outra. Combinado? Posso começar? Vamos lá! Tcham, tchararam. Letrinha Q. Q de queijo, de quarta-feira. Pode fazer. Olha lá. Acertaram? Muito bem. A próxima. Tcham, tchararam. Letrinha T. Como é o T? O T de tatu, de Tadeu. Acertaram? Muito bem! Mais uma! Tchan, tchararam. Ah, essa é fácil! Tenho certeza que todos vão acertar. Letrinha E de elefante. Letrinha G de Gabriel, de Gustavo. Fizeram? Olha lá! Estão acertando? Tcham, tchararam. S. S de Samuel. Fizeram? Vamos ver se acertaram? Mais uma, tá acabando. Letrinha, ai, 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 será que vão saber? H. H? Qual palavrinha será que eu posso escrever com H? História, muito bem, H. Faltam mais duas só. Vamos lá.
Tcham, tchararã. Letrinha D. Fizeram? Olha lá o D. A última. Tcham, tchararã. Letrinha A. A de Amanda, de Alisson. Fizeram? Acertaram? Muito bem! Já terminamos mais uma atividade. Agora quero que vocês peguem o nosso livro A Revistinha. Já pegaram? Vamos abrir na página 40. Vou ler. Número 3. O que é o que é? Atenção! Ouça a leitura de cada adivinha. Se não descobrir a resposta sozinho, tente adivinhá-la com a turma. Encontre então a palavra correta e marque com um X. Nós vamos adivinhar juntos, combinado? Só para a gente lembrar, então nós temos aqui a primeira adivinha e aqui as 3 palavrinhas que uma delas é a resposta certa. Lembrando então que a resposta sempre está embaixo da adivinha. Estão vendo? Vamos lá então, vou ler. Número 1. Parece nuvem, sobe para as nuvens, mas não é nuvem. Será que é farofa, fubá ou fumaça? Muito bem, é a fumaça. Número 2. Conta coisas e não tem boca. Anda muito e não tem perna. Será que é a anta, carta ou cara? O que será? Muito bem, carta. Número 3. De noite tem 6 pernas e de dia tem 4. Ema, cana, cama. O que será? Cama. Número 4. É meu, mas meus amigos usam mais do que eu. 9, nome ou onde? O que será? Essa vocês sabem. Nome. Número 5. Entra na água e não se molha. Sombra, sobra ou obra? Sombra, muito bem. Número 6. Quanto maior, menos se vê. Escorregão, escuridão ou espião? Escuridão. Número 7. O que mais pesa no mundo inteiro? Abraço, balanço, balança. O que é? Balança! Perfeito! Essa atividade foi muito divertida, não é mesmo? E a nossa aula já chegou ao fim. Que pena, mas não faz mal, teremos muito mais. Um grande abraço, não esqueçam de lavar sempre muito bem as mãozinhas toda hora que puder e ficar em casa. Um grande abraço apertado, carinhoso da professora Rosana e até mais. Bom dia, sou a professora Manuele Silvério e hoje vamos retomar as atividades da última leitura que eu fiz com vocês, lá na unidade 3, no livro de língua portuguesa. Vamos lá? Abram na página 63. Enquanto vocês estão abrindo aí, eu me lembrei que eu deixei uma tarefa do desenho de um dos animais. Vocês fizeram? Muito bem! Eu acredito que também mandaram para a professora dar uma olhadinha. Então, parabéns! Outra coisa, vocês chegaram a ler o conto que está aqui no livro?
E perceberam alguma coisa diferente no reconto que eu fiz com o conto que está no livro? Alguém percebeu alguma coisa? Olhe para esses animais que fizeram parte do meu reconto. E aí, perceberam alguma coisa? Mas vocês não? Eu sei que alguém aí percebeu sim. Quando eu fiz o meu reconto, eu acabei diminuindo, deixando de falar alguns dos animais que estão presentes neste conto do livro. No meu não tem a zebra e não tem a raposa. Mas vocês sabem que no reconto isso pode acontecer mesmo. A gente reconta uma história, até acaba tirando algumas coisinhas, mas sem diminuir, sem tirar o conteúdo que é necessário para se entender essa história. Então, mesmo eu tendo tirado alguns animais, o principal conteúdo que eu queria que vocês ouvissem foi contado, foi dito para vocês. Perceberam isso? Muito bem. Então, hoje, vamos lá na página 63, vamos responder algumas perguntinhas. Olha só, letra A. Por que os bichos queriam alcançar a lua? Olhando para eles aqui, lembrando da história, por que mesmo eles queriam alcançar a lua? Quem é que lembra? Ah, muito bem! Vamos responder bem rapidinho aí, com uma letra bem caprichada, para saber qual o sabor da lua. E vocês lembram o que eles falaram sobre o sabor da lua? Isso, cada um sentiu um sabor diferente daquilo que mais gostava de comer. Muito bem! E vocês já conseguiram copiar a resposta? Parabéns! Então vamos para a letra B. O que eles fizeram para alcançá-la? O que os animais fizeram para alcançar a lua? E aí? Essa tá fácil, né? Muito bem! Subiram uns nas costas dos outros. Vamos escrever isso na letra B? Subiram uns nas costas dos outros. Isso! E agora que vocês já responderam a letra B, vamos para a letra C. Qual foi o primeiro animal a tocar a lua? Qual mesmo? O menorzinho. Nem a lua acreditava que ele podia chegar até ela. Isso mesmo, o rato. Então vamos lá colocar na letra C o rato. Esse ratinho foi esperto, hein? Deu um sustão na lua que não esperava por isso. E na letra D. Por que o peixe ficou admirado com a atitude dos animais? Lá no finalzinho do conto, fala assim, ó. O peixe que tinha visto tudo, abria e fechava as guelras sem entender nada. Realmente o peixe não tinha entendido muita coisa. Para que tanto esforço para chegar na lua se tinha outra ali tão perto? Por que será que o peixe pensava assim? Onde que o peixe vive? Na água. Mas vocês sabem por que ele pensou assim? A água, durante a noite, com a luz da lua, reflete a imagem da lua na água. E o peixe lá dentro olhava, para ele tinha outra lua ali bem pertinho. Viram por que o peixe ficou tão admirado? Por causa disso. Então, o peixe ficou admirado. Por que o peixe ficou admirado com as atitudes dos animais? Vamos responder? Porque achava que na água havia outra lua. E para ele tinha certeza que tinha outra lua ali pertinho dele. E agora vamos para a letra E. Vamos lá? Escreva o nome dos animais na ordem que aparecem na história aí do livro. Lembrem-se que os meus animais faltam 2, mas aí no livro tá completinho. Vamos escrever eles aqui na ordem que aparece na história?
qual foi o primeiro animal que decidiu subir a montanha? A tartaruga. Olha ela que belezinha aqui. Vamos escrever tartaruga. Olha só, que nome comprido para um animal tão pequenininho. E agora? A tartaruga subiu e quem foi que ela chamou para subir nas costas dela? Isso mesmo, o elefante. Olha o elefante aqui. Vamos escrever elefante? Elefante. Olha, estão conseguindo acompanhar? Muito bem. E depois? O elefante subiu, não alcançou a lua. Quem foi que ele chamou? A girafa com todo aquele tamanho, né? Vamos escrever? Girafa. A girafa é grandona e o nome pequenininho. E depois da girafa, na história do livro, quem foi que a girafa chamou para subir nas costas dela? Isso mesmo, a zebra. E a zebra não conseguindo alcançar a lua, quem foi que ela chamou para subir nas costas? Vamos ver? O leão. Vocês estão indo muito bem. E o leão chamou quem para subir nas costas dele? A raposa. Olha só, estão escrevendo direitinho aí? Rapidinho e não esqueçam de nada. E a raposa? Quem foi que ela chamou para subir nas costas dela? Vocês lembram? Tá aí no livro. Vamos ver? O macaco. E o macaco não conseguindo alcançar a lua, quem foi que o macaco chamou? Vamos escrever aí? O rato. E assim vocês colocaram os animais na ordem da história. Tartaruga, elefante, girafa, zebra, leão, raposa, macaco e rato. Conseguiram escrever tudo aí? Muito bem! Parabéns para vocês, certo? E assim a gente termina a atividade de hoje. Na nossa próxima aula continuaremos com o livro de língua portuguesa, também com as atividades relacionadas a este conto, tá? Aproveitem estudar, continue cuidando da saúde de vocês e até a nossa próxima aula. Bom dia, sou a professora Adriana do 3º ano e estou aqui com vocês para nós retomarmos novamente as nossas aulas de língua portuguesa. Hoje nós iremos ter uma aula um pouco diferente. Hoje nós vamos ter uma aula sobre ortografia, a letra S e SS. Eu acredito que vocês já devem ter observado que algumas palavras são escritas com um S só e que esse S às vezes apresenta um som de Z e que outras palavras são escritas com 2 S's. Para entendermos um pouquinho sobre essas regras de hoje, convido vocês a abrirem aí o livro de vocês de língua portuguesa na página 47. Página 47, na atividade de número 10. Olha o que ela diz. Nós vamos ler um pequeno trecho do livro O Catador de Pensamentos, de Mônica Fetz. Eu peço para que vocês observem, eu já vou dar uma dica. Nós temos aí 8 palavras que estão escritas erradas, ou seja, estão incorretas. Eu quero que vocês tentem observar quais são essas palavrinhas. Pode pegar um lápis e aí vocês circulem ou sublinhem essas palavras abaixo. Acompanhem comigo a leitura. Todas as manhãs, exatamente às 6h30, o Sr. Rabuja passa pela casa onde eu moro. Ele anda arrastando os pés e de longe já ouço o barulho dos seus passos na calçada. Na verdade, a essa hora, meu bairro é muito sossegado. Antes das 8, quase não há movimento. De vez em quando, um gato atravessa a rua correndo e desaparece sem fazer barulho no jardinzinho tranquilo de alguma casa. Outras vezes, o vento traz até mim o ruído distante da autoestrada. Fora isso, não acontece mais nada. E aí? Vocês conseguiram observar as palavras que não estavam escritas corretas? Antes de continuarmos, quero falar um pouquinho sobre essas regras. Uma das primeiras coisas é que nós não iniciamos palavra com SS.
Uma outra coisa, a letra S, quando ela está sozinha entre duas vogais, ela tem som de Z. Um exemplo bem conhecido de vocês é a palavra casa. Ela está entre duas vogais, ela fica em 2A, no meio de duas vogais, das duas letras A. Quando ela está sozinha no meio de uma palavra, ela tem som de Z. E para que ela fique com som de S, eu preciso usar 2 S's em algumas palavras. Irei fazer juntamente com vocês aqui agora a correção dessas palavras. Vocês conseguiram identificar? Vamos lá. Qual a primeira palavrinha que estava incorreta no texto? A primeira palavra era passa. Por quê? Porque passa, ela é escrita com 2 S's. Se ela ficar com um S só, ela vai ficar pasa, porque daí o S neste caso ficaria com o som de Z. Então vamos lá fazer a correção dessa primeira palavra. Seria, na verdade a palavra passa, ela é escrita com 2 S's. Exatamente. E a próxima? Observaram? A palavra casa. Aquilo que eu falei para vocês. Casa tem som de Z, mas eu não escrevo com Z. A palavra casa, ela é escrita com um S só. Olha aqui, nós temos 2 vogais. Então, ele fica com o som de Z, mas a palavra casa é escrita com S. E a próxima palavra? Conseguiram? Passos. A mesma coisa, a palavra passos também é escrita com 2 S's. Olha lá. O mesmo caso da palavra passa, certo? Também é escrito com 2 S para permanecer com o som de S. E a próxima palavra errada? Essa, exatamente. Essa também, olha aí, ela é escrita com 2 S também, senão ficaria esa. Olha aqui, a escrita correta. A próxima palavra? Sossegado. Exatamente, então a palavra sossegado também é escrita com 2 sossegado, aqui ficou meio apertadinho. Qual a próxima palavra? Atravessa. A mesma situação também. A palavra atravessa é escrito com 2 S's. E depois nós temos a palavra desaparece. A palavra desaparece aqui está escrito com Z, mas ela é escrita com S. Olha, desaparece. Observem aqui 2 vogais. O S entre 2 vogais, ele fica com o som de Z. E a última palavrinha? Isso. Isso também é escrito com 2 S. Eu espero que vocês tenham conseguido identificar as palavras e entender aí um pouquinho dessa regra do S e SS. Agora eu quero convidar vocês para realizar uma atividade junto comigo. Peguem o caderno de vocês e façam exatamente como eu fiz aqui. Prestem atenção. Vocês irão fazer uma tabelinha com palavras com S inicial, palavras S no meio, entre vogais, e palavras com SS. E de onde vocês irão retirar essas palavras? Deste mesmo texto que nós acabamos de ler. Olha, está aqui o modelo, então vocês irão fazer essas 3 colunas, certo? S inicial, S no meio entre vogais e palavras com SS. Do texto, eu retirei essas palavras aqui, com S inicial, seis, seus e sossegado. Lembrando vocês que a palavra sossegado, eu posso usá-la aqui, como eu também posso usar aqui nos 2 S. Com S no meio entre vogais, eu retirei a palavra casa, quase e desaparece. E com 2 S, a palavra atravessa, passa e passos. O que eu vou pedir para vocês também, que depois vocês continuem escrevendo outras palavras que iniciam com S. Eu coloquei sol, vocês podem colocar outra. S no meio de 2 vogais, mesa, e coloquei depressa. Quero chamar a atenção de vocês para o som dessas palavras agora. Por exemplo, S inicial, ele permanece com o som de S quando eu falo a palavra 6. Quando eu leio a palavra casa, ele assume o som de, exatamente, da letra Z, porque ele está entre 2 vogais.
E, por exemplo, na palavra atravessa, eu uso 2 S's que ele permanecerá com o som de S. E agora, eu quero apresentar para vocês, depois de tudo que nós conversamos, algumas regrinhas com a letra S. Olha lá, a primeira coisa, nós usamos a letra S no começo das palavras quando ela mantém o som de S. Nesse caso, sempre virá acompanhada das vogais A, O e U. Segunda regrinha, no meio das palavras e entre vogais, usamos apenas um S e o som que ele representa é do Z. Ou seja, o S, quando está entre duas vogais, ele tem o som de Z. E a última regra, no meio das palavras que precisamos usar SS para obtermos o som normal do S. E aí, entenderam as regras? Então nós iremos finalizar aqui a nossa aula. E como tarefa, eu vou deixar para vocês aqui uma atividade, a leitura do poema da página 42, e depois vocês irão completar o quadro da página 46, que continua aí com a ortografia S e SS. Então encerramos a nossa aula aqui. Eu espero vocês para a nossa última aula de língua portuguesa desta unidade. Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Estou com saudades. Bom, vamos lá? Peguem o livro de língua portuguesa do SESI e abram lá na página 57, tá? Não esqueça de pegar lápis e borracha. E se você não é aluno do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, também pode participar da aula, tá? Vamos lá! Lá na página 57, nós vamos trabalhar a continuação da unidade 2. Para quem quer saber mais, notícias. Vamos lá? Releia a notícia em discussão e analise o trecho a seguir. Pontes era morador de Guarulhos, Grande São Paulo, e recolhia papelão. Comerciantes do Bom Retiro dizem que Pontes costumava frequentar a região e era, olha só, entre aspas, uma pessoa doce que não mexia com ninguém. Segundo o relato de um deles. Fazia quase um ano, Pontes havia trocado um quartinho onde morava no bairro por uma casa em Guarulhos. Lá ficava mais perto das netas, disse uma das filhas, que preferiu não se identificar. Ele era natural do Ceará. Bom, agora nós vamos começar a responder as atividades. Letra A. O primeiro trecho destacado em negrito, que eu falei assim, entre aspas para vocês. Por que será que isso ocorre? Por que está entre aspas e em negrito? Uma pessoa doce que não mexia com ninguém. Porque está acontecendo o discurso direto. Mas, o que é discurso direto mesmo? Vamos relembrar. Olha só, lá na página 23, já vão voltando lá na página 23, para nós conversarmos um pouquinho sobre o discurso direto e indireto na fábula, tá? Mas olha a resposta da letra A. O primeiro trecho destacado está em negrito e aspas, porque as aspas estão marcando o uso do discurso direto na notícia, tá? Então, lá na página 23, nós temos a fábula do Lobo e o Cordeiro, a segunda versão que nós vamos ler, tá? Olha só, no texto narrativo, as aspas podem ser trocadas por o travessão. Então, toda vez que aparecer travessão ou aspas, pode indicar discurso direto, tá? Porque o personagem ele está falando diretamente no texto. E discurso indireto é, por exemplo, o outro respondeu que bebia com a ponta dos lábios e que, além disso, era-lhe impossível, estava abaixo da corrente, fazer qualquer coisa com a água que fluía acima. Então, o narrador está contando o que o personagem disse, por isso é indireto. Olha só, vou dar um exemplo aqui para ver se fica um pouco mais claro. Eu amo dar aula. Aconteceu agora um discurso direto, porque eu estou falando diretamente com vocês. Se eu fosse registrar isso, eu usaria travessão ou aspas. Porém, se eu falar assim,
A professora Natália disse que ama dar aula. Aí acontece o discurso indireto, porque alguém está contando o que ela disse. E não ela dizendo propriamente, reproduzindo a fala dela inteira. Deu para entender a diferença do discurso direto e do indireto? Bom, espero que sim. Então, vamos dar continuidade lá na página 57. Agora responderemos a B. Que efeito esse relato provoca no leitor? Esse relato é essa parte aqui que ela fala, uma pessoa doce que não mexia com ninguém. É uma reprodução de uma fala, né? Então, ele confere veracidade ao fato, porque é alguém que está falando, não só o jornalista, né? Então, demonstra um pouco mais de verdade, não é? Não parece assim? Então, vamos lá. Continuando. C. O segundo trecho, destacado em itálico, também é uma declaração, não é verdade? Essa parte aqui, ó. Lá ficava mais perto das netas, disse uma das filhas que preferiu não se identificar. Qual a diferença entre uma e outra? Por que uma está com aspas e a outra não está? Né? Por que será? Então, porque a primeira é um discurso direto, como eu disse para vocês. Está falando diretamente, está reproduzindo a fala. E o segundo não está entre aspas porque foi um discurso indireto. Então, não reproduz exatamente como foi dita a frase. Deu para entender? Vamos então para a questão D, lá na página 58. Tudo bem? D. O que chama mais a atenção do leitor? A primeira ou a segunda declaração? Ou seja, o discurso direto ou indireto? Qual que chama mais atenção? Isso acontece também não só no gênero notícia, mas também no gênero fábula, por exemplo, que são gêneros narrativos. Também a resposta vai ser a mesma. Quem respondeu que a primeira chama mais atenção, respondeu corretamente. Olha só. A primeira, então, é a que chama mais atenção, onde há o uso do discurso direto, dá mais confiabilidade aos fatos, pois não se trata apenas da palavra do repórter, mas é a fala de alguém que foi reproduzida tal qual foi dita. Então, ela é uma reprodução da fala. E quando a pessoa fala, ela demonstra todo o sentimento, né? Isso na questão da narrativa, principalmente. E também demonstra como ela quis dizer. Então, demonstra veracidade, passa confiabilidade para o leitor. Por isso é que ela é mais atrativa, né? Ela traz mais atenção do que a segunda, que é um discurso indireto. Bom, antes de nós finalizarmos essa aula, nós vamos rever o discurso direto e indireto nos dois gêneros, tá? O gênero narrativo, fábula, que nós conversamos e aprendemos nas aulas anteriores, e nessas aulas desse tempo para cá, o gênero notícia. Nós usamos então o discurso direto nos dois gêneros. O discurso direto, relembrando, lá na página 23, ele é marcado na narrativa pelo travessão, ali ó, bem no início. Ó. Olha só quantas falas, o diálogo que a gente conhece, olha. Sim, mas no ano passado você insultou meu pai. Mas ele nem mesmo era nascido no ano passado? Muito bem, retomou o lobo. Você pode ter todo tipo de boas razões. Quanto a mim, isso não me impedirá de devorá-lo. Então tem todo um sentimento, uma emoção que ele passa quando o personagem mesmo fala, não é verdade? E quando acontece o discurso indireto, olha só como parece que não tem tanta emoção. Ó, o outro respondeu que bebia com a ponta dos lábios e que além disso era-lhe impossível, né? Estava abaixo da corrente. Então, conseguiram entender a diferença do discurso direto com o indireto? E vocês vão conseguir usar esses dois discursos nas narrativas de vocês ou no gênero notícia? Espero que sim. Bom, a nossa aula acabou agora. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso e que vocês consigam aí passar esses dias de quarentena muito conectados um com o outro,
tá bom? Lavem as mãos, não se esqueçam disso. Se possível, não saiam de casa. Um beijo, até a próxima! Oiê! Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Bom, na aula de ontem nós trabalhamos o meu conteúdo favorito, que eram os adjetivos. E nós estabelecemos relação do uso desses adjetivos com o texto que nós estávamos trabalhando lá no livro, do Fantasma da Quinta Avenida. A Pro quer retomar um pouquinho com vocês o uso, a função do adjetivo nesse texto. Então, quando o autor do texto faz uso de adjetivos bem detalhados, como ele fez, nós, leitores, podemos imaginar tudo detalhadamente. Isso faz com que nós fiquemos mais presos no texto, fiquemos mais interessados. E isso é muito legal, não é mesmo? Leva a nossa imaginação lá longe. E isso é muito especial, principalmente nesses tempos que nós não podemos, bem dizer, sair de casa, não é mesmo? Com a leitura, com o uso dos adjetivos, nossa imaginação vai lá bem longe. Outro objetivo que eu tenho, gente, de trabalhar os adjetivos com vocês é o seguinte: vocês produzem muitos textos, não é mesmo? Então, trabalhando esses adjetivos, esse vocabulário assim mais diferenciado na leitura do texto, a Pro espera que quando vocês vão produzir os próximos textos de vocês, vocês façam uso disso, para que vocês, escritores, prendam os leitores de vocês ao texto. Isso mesmo, eu acredito, escrevam o que eu estou dizendo. Vocês irão receber elogios maravilhosos dos seus leitores. E eu quero saber. Quem sabe um dia a gente não se encontra e vocês me contam o tanto de elogio que têm recebido pelas produções de texto de vocês, certo? Então, antes da gente ir para o conteúdo de hoje, a Pro vai fazer a retomada da tarefa com vocês, que foi bem tranquila. Bom, a letra A estava aqui na página 87 e ela dizia assim: para que servem as palavras que estão grifadas no texto? Como são chamadas? Essa era muito simples, né, pessoal? Porque ontem a Pro trabalhou bastante com vocês a definição. Então, essas palavras grifadas, naquele trechinho que a gente leu, são os adjetivos. E eles servem para dar características positivas ou negativas aos substantivos. Feito? Aqui, na página 88, a letrinha B pedia que nós dessemos adjetivos para dois personagens que sempre são presentes nessa tipologia textual, que é o detetive e o criminoso. Então, eu também fiz características, né, adjetivos positivos para o detetive e negativos para o criminoso. Eu quero mostrar para vocês, ó. Para o detetive, eu coloquei que ele é observador, investigador, atento, paciente e honesto. Já para o criminoso, só adjetivo negativo, que ele é malvado, desonesto, malfeitor, misterioso e agressivo. Feito, pessoal! O conteúdo de adjetivos é muito tranquilo de trabalhar, eu acredito que seja tão craques. Então hoje nós vamos trabalhar advérbios e locuções adverbiais. Eu sei, gente, que ouvindo a professora falar assim, assusta mesmo. Os nomes são complicados, mas entendam, coloquem na cabeça, nós somos um time, nós estamos juntos, a Pro tá aqui para ajudar vocês, tá? Só que antes da professora chegar até o advérbio e a locução adverbial, nós vamos retomar alguns conteúdos para que vocês se localizem. Vamos dar uma olhadinha mais uma vez aqui na lousa. A primeira classe de palavras que nós trabalhamos na escola são os substantivos, que é tudo aquilo que dá nome a lugares, pessoas, animais, objetos, sentimentos. Então a Pro colocou até três ilustrações aqui para vocês. Então, um menino, um lápis e um rato. Tudo bem até aí? O próximo conteúdo que nós estudamos foi o que a Pro retomou com vocês ontem, que são os adjetivos. E diz assim, que adjetivos são palavras que dão características aos substantivos. A Pro manteve as três ilustrações, os três desenhos, os três substantivos e dei adjetivos a eles. Então, o menino pode ser bom, divertido ou desagradável. 2 positivos, 1 negativo. O lápis pode ser vermelho, útil ou quebrado. Quebrado é negativo, não é muito bom ter um lápis quebrado, né? Já o rato, que é um animal, a Pro colocou pequeno, nojento e rápido. Para mim tudo isso é negativo, porque eu tenho pavor de rato. Já para vocês, não sei, quem sabe vocês são mais corajosos que a Pro, não é mesmo? Tranquilo até aí, pessoal? Agora nós vamos para os verbos. Os verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, exemplos de ação: eu estudo,
você corre. Estado, eu estou, eu sou. E fenômeno da natureza são palavras como ventou, choveu e assim por diante. Então agora que vocês já têm bem claro na cabeça o que são substantivos, adjetivos e verbos, a Pro chegou com vocês até o advérbio e a locução adverbial. Hoje nós iremos focar nos advérbios e locução adverbiais referentes a tempo, tudo que nos localiza, se foi ontem, se é amanhã, passado, presente, futuro. Então vamos dar uma olhadinha aqui na lousa com a Pro. Diz assim, que advérbios têm a função de modificar verbos ou adjetivos, que foi o que a gente acabou de retomar. Daí, quando é usada uma palavra só, ela é chamada advérbio. Nesse caso de hoje, advérbio de tempo. Então prestem atenção nos exemplos que a Pro vai dar para vocês de advérbios. São palavras como ontem, hoje, amanhã, já, agora, tarde, breve, nunca, sempre, jamais. Tudo bem, pessoal? Esses são exemplos de advérbios. Já a locução adverbial é quando fazemos uso de duas ou mais palavras. Então observem aqui, às vezes, em breve, à noite, de manhã, de quando em quando. Então, quando eu uso uma palavra só, advérbio. Quando eu uso duas ou mais palavras, passa a se chamar locução adverbial. Para que vocês se localizem um pouquinho mais, a Pro retirou duas frases do texto Fantasma da Quinta Avenida para a gente localizar, onde tem advérbio e onde tem locução adverbial. Ó, aqui a primeira diz assim, compreendeu imediatamente o que estava para acontecer e correndo para um ponto de táxis, tomou um automóvel e voou para casa. O verbo dessa frase é compreendeu, que vem de compreender. E o advérbio é a palavra imediatamente, que significa no mesmo instante. Estão vendo? A Pro colocou até destacado ali. Vamos para a próxima. A próxima frase é essa aqui. Ó. De repente, notou que a porta da frente se abria e que um vulto passava para fora, acendendo uma lanterna elétrica. Reparem que aqui foram usadas duas palavras, de repente. A Pro já ensinou, quando eu faço uso de duas ou mais palavras, chama-se locução adverbial. Feito, pessoal? Eu entendo que assuste um pouco esse conteúdo novo, mas é assim mesmo, com bastante leitura, bastante escrita, isso vai ficando natural para vocês. Agora, pessoal, a Pro vai passar a tarefa de vocês que é bem simples. Vocês vão aqui no Muitos Textos, Tantas Palavras, localizar a página 172. E nessa página vocês vão encontrar para o professor o 10º parágrafo e o 13º. E neles vocês vão grifar um advérbio e uma locução adverbial. Feito! Eu acredito que é super tranquilo de vocês realizarem. Lembrando que essa contagem de parágrafos a Pro já pediu lá numa outra aula e eu orientei que vocês anotassem por números, então vai ser muito simples de vocês acharem. Bom, pessoal, então eu encerro mais uma aula por aqui. Fiquem com Deus, cuidem-se daí que eu sigo me cuidando daqui. E lembrem-se de lavar as mãos com frequência, fazer uso do álcool gel quando necessário e de não sair de casa. Ah, e vão pensando aí, quem tanto vocês têm saudade para matar lá na escola? Eu tenho de muita gente, tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula! Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.